pessoal, bora lá fazer um vídeo para vocês. Esse é um vídeo que vai ficar um pouquinho longo e não dá para me ficar fazendo um vídeo sobre um tema, outro, um detalhe e outro. Então eu sempre abordo bastante nos vídeos para que as pessoas possam entender. Esse é um vídeo que vai para minha amiga Elza, tá ok? Eu vou estar utilizando aqui uma ribana, tá? Uma ribana, essa é uma ribana ramada. Então o rendimento dessa ribana é um pouco menor, porém o valor dela é um pouquinho maior, ou seja, da peça feita com ela é um pouquinho maior, tá ok? É uma ribana 100%. Para quem não conhece uma ribana, deixa eu passar aqui atrás da câmera para eu poder ver. Para quem não conhece uma ribana, isso é uma ribana, tá? Essa é uma ribana com pouco elastano e é uma ribana desenvolvida mais, nesse caso aqui, mais para esse tipo de peça, tá? Essa é uma peça que vai para minha amiga Elza. Dentro aqui eu vou falar com outros amigos. Se você tem muita pressa num vídeo, provavelmente esse não é o seu vídeo. Eu geralmente abordo as coisas bem em cima de alguns detalhes. Mas eu já estou avisando antes. Então eu vou fazer esse vídeo, consequentemente ele gasta um bom tempo e eu não vou ficar editando muito tempo, eu não estou com muito tempo. Mas como é uma amiga, a Elza está precisando fazer uma camisa que ela é justa, tá? Que fica bem justa no corpo e tal, e ela vai usar uma malha diferente. Então eu vou começar falando sobre isso. Bom, eu vou estar utilizando aqui, Elza, essa modelagem aqui. A modelagem já tem um tempo que está aqui para eu poder já até ter feito alguma coisa com ela aqui para mostrar para vocês. Mas o interessante de se dizer sobre esse tipo de modelagem, você vai notar que essa é uma modelagem bem cinturada, tá? E ela, por que ela é tão cinturada assim? Porque ela é para tecidos como esse, que tem uma certa maleabilidade, tá ok? Eu vou estar utilizando só 3 tamanhos e vou montar essa peça desde a partir daqui da mesa até o produto final. Algumas coisas do que eu vou dizer, provavelmente para aqueles que pensam em trabalhar com costura, alguma coisa pode ter alguma informação interessante, tá ok? Primeira delas é que ribana, gente, o ponto tem que ser muito bem regulado para poder costurar. Outra coisa, a ribana ela não aceita que você estica, por isso tem muita gente aí, Júlio, minha gola está puxando. Olha, a ribana ela é meio sanfonada, tá? O que ocorre? Ela não aceita que você estique, tá? Ela não é um tecido que aceita que você estique, então ele tem que estar com o aparelho bem regulado, ou se vai fazer uma gola individual, não pode esticar muito. E no caso de frufru, essa é a melhor malha, eu acho mais bonito, porque ela fica bem repulhadinha. Eu vou ver se eu faço uma dessas com frufru. Estou usando uma ribana preta, tá? Leve, e é uma ribana que apesar de ser preta, no verão vai utilizar, tá? Esse tipo de ribana é muito utilizado, pessoal, que malha, que tem alergia a poliéster. Como essa é 100%, ela não tem muito poliéster. É uma dica. Parece simples, né? Mas a dificuldade de uma peça e a criação de uma peça, eu vou falar um pouquinho sobre criação. A criação de uma peça, ela parte sempre de uma coisa básica, gente. Ela não precisa você ter um molde muito elaborado. O que você precisa ter é uma cachola bem diferente. Eu posso fazer essa peça aqui, simplesmente uma camiseta, mas eu posso fazer essa peça aqui extremamente diferente, ou com tecidos diferentes. Como eu disse, essa modelagem aqui em si é uma modelagem bem curvada, é uma modelagem mais curta, que é para jovens, tá? Eu tenho esse tamanho até o PM, do PP ao GG, mas eu vou utilizar só 3 tamanhos, que o meu público aqui é esses tamanhos, tá? Outra coisa interessante de se dizer, todo mundo fala que modelagem de malha é tudo a mesma coisa. Não, a modelagem em si ela já foi testada em vários tipos de malha, então eu tenho certeza do modelo que está aqui, tá? Esse modelo eu posso aumentá-lo em comprimento, mas o meu público pede ele bem curtinho. Geralmente é o pessoal que trabalha em ambulatório, que usa jaleco por cima, o pessoal que faz academia, que quer uma camisinha mais leve, com menos cores, é o que me compram muito esse tipo de molde. Júlio, mas você usa esse molde para coisas mais elaboradas? Sim, eu posso usar mangas diferentes, eu posso usar acabamentos diferentes, eu posso fazer dessa peça uma peça simples, eu posso fazer ela uma peça bem chique.
Mostra aí para nós uma peça assim. Olha, é interessante de vocês olhar para uma peça, não ver só um pedaço de papel. Interessante de vocês olhar para uma peça e perceber em que ela vai se encaixar e o que você pode fazer com ela, tá? Então a modelagem ela tem disso, principalmente na malha. Julia, mas essa malha aí você está usando ela em tecidos como viscolaicra, poliamida e coisas que tem elastano. E se você for usar ela na malha, vocês lembram que eu falei, olha, eu tenho um público que ele vai do P ao G, então eu conheço o meu público. Eu não vendo peça para crianças, eu não vendo coisas assim. Então o que acontece? Por que eu tenho P, M, G e GG? Né? PP, P, M, G e GG. Bom, se eu vou usar um tecido um pouquinho maior, um pouquinho com menos elasticidade, e eu quero o mesmo modelo, eu só mudo os tamanhos. Então se eu tenho um GG, eu passo ele para G, e se eu tenho um G, eu passo ele para M, e se eu tenho um M, eu passo ele para P. Pronto, eu modifico, eu vou ver se vai bater a mesma coisa. Tá? Às vezes, dependendo do tecido, eu preciso fazer algumas correções. Mas, dentro dessa modelagem, eu consigo trabalhar vários outros. A mesma coisa, gente, é com shorts, é com calça. Você pode ter, não é necessário que você copie a ideia de alguém. Vocês podem estar fazendo produtos diferentes. Bora lá, eu vou começar falando aqui, dona Ilza. Ela vai montar uma modelagem dessa, então eu vou mostrar o processo de montagem dela e de aproveitamento. Eu poderia estar usando aqui o cotton bem fininho, eu poderia estar usando a viscolaicra, eu poderia estar usando a poliamida, eu poderia estar usando a ribana, como é o caso aqui, tá? Eu vou fazer essa aqui no preto, mas vou fazer uma outra ribana ali para que vocês vejam, mas na mesma composição, mas com a tubular, tá? Então vamos bora lá. Como eu disse, eu vou usar só a PMG, GG, tá? Aliás, PM e G, tá? A PP e a GG eu vou descartar, né? Porque eu não quero fazê-las. E eu vou fazer essas três peças também para mostrar a montagem para vocês e para poder dar algumas dicas. Bora lá? Bom, a primeira das dicas aqui, gente, é o seguinte, poupar trabalho. Eu, Júlio, trabalho poupando meu trabalho, então é o seguinte, como é que eu sei o quanto de tecido que eu posso utilizar? Simplesmente fazendo o que eu estou fazendo aqui, né? Pelo tanto que eu encaixar aqui, eu já sei o quanto de tecido eu vou precisar para poder fazer. Então não preciso nem sequer, se eu tiver o fornecedor de tecido, eu sempre digo sobre isso, né? Sobre ter bons contatos e ter as suas informações. Por quê? Porque muitas das vezes você nem precisa, para poder fazer uma peça ou vendê-la, você só tem que ter aí a amostra dela, né? Por quê? Porque você já sabe tudo, eu já sei quanto que eu tiro aqui, mas aqui eu estou passando para você só a título de informação, tá ok? Bora lá. Gente, não tem como você fazer vídeo de costura de 10 minutos em que você dê uma informação como essa. Eu vou te falar contigo, isso aqui são informações que muitas das vezes até em um curso demora horas, é por isso que as pessoas reclamam muito, mas não deu tempo de eu fazer no curso, eu não me aproveitei, é porque às vezes nem tem o recurso necessário para que seja feito. Imagina um professor ter que mostrar para você como fazer uma modelagem de ribana, por exemplo, como fazer um cálculo de corte, né, sem o material necessário. Né? E tem muita gente dizendo que modelagem é tudo a mesma coisa, que, olha, não é, principalmente até no tecido plano, não é porque você tem um modelo de tecido plano que vai servir em tudo, tá? Você tem que fazer as devidas correções, sim, tá? Então o que é interessante aqui, dona Ilza, é poupar um pouquinho de trabalho. Eu vou tirar aqui um pouquinho e depois eu volto aqui. Espera aí, só um pouquinho para vocês verem. Aqui, ó. Olha uma dica que pouca gente aí mostra, tá? Ó, aqui a senhora vai ver que eu encaixei PMG, né? Se eu quisesse encaixar PP e GG, eu teria um outro tamanho de corte. Mas por aqui eu já sei o tamanho, eu sei o preço do meu tecido e eu sei a minha tiragem dele e a perda dele, né? Aquilo lá é perda, tá vendo, gente?
Ó, aquilo dali é perda, nesse caso aqui, tá? Você pode notar que ela começa larga ali, mas lá na frente, olha lá, a perda é bem menor, tá vendo? Porque encaixou o GG ali. Bora lá. Ó, para que eu tire aqui, dona Ilza, até vender sem ver, eu tenho aqui 1 metro, né? E mais 60 centímetros, 1,60 m. Essa ribana rende 2,40 m. E o restante que vai dar aqui, tá? Eu vou tirar as minhas mangas. Mas eu não vou tirar as mangas agora não, vou tirar só as frentes, tá ok? Dependendo, só eu saber quanto rende o quilo, eu vou saber. Que aqui eu gastei 1,60 m, mas eu vou gastar ainda para poder fazer as minhas mangas. Então eu vou tirar 3 mangas aqui. Então, automaticamente, eu vou gastar mais. Bom, essa é a primeira dica, dona Ilza. Outra dica bem importante, eu vou pegar aqui para vocês verem, é o seguinte. Muita gente pega a modelagem e faz isso, ó. Coloca a modelagem para cá, ó, né? Faz isso, né? Aí, ó. E encaixa a modelagem assim, né? Só o que acontece? Nosso negócio é tempo e menos trabalho. Tem gente que vai cortar coisa. Aí o que você vai fazer? Você vai ter que vir com um corte aqui, tá? Outro corte aqui. Aí depois você vai ter que vir com outro aqui e outro cá, né? Agora olha só de eu mudar o meu molde, olha o tanto de trabalho. E vem meu gato ali. Olha o tanto de trabalho que eu vou poupar, né? Por quê? Se eu fizer o meu risco aqui, na hora que eu começar a cortar aqui essa aqui, automaticamente eu já estou cortando um pouco do trabalho, tá? Outra dica é sempre encaixado um para baixo do outro, tá vendo? Um de cabeça para cima, outro de cabeça para baixo. É assim que eu trabalho. Tem gente que trabalha diferente? Tem? Por que não? Tem moldes diferentes que encaixam diferentes, ou todos os moldes são assim? Depende muito da modelagem, depende... o aproveitamento é sempre fundamental, tá ok? Nesse caso aqui eu não estou muito preocupado não, estou fazendo uma peça para uma amiga, então estou usando o meu material para poder mostrá-la aí como proceder aí na hora dela cortar, tá ok? Vou colocar aqui essa câmera um pouquinho mais alta, eu não quero aparecer ali, né? Senão vocês nunca mais assistem os vídeos. Bora lá. Vou colocar aqui o meu prendedor para minha malha não ceder. Bom, vou fechar aqui um pouquinho, depois eu faço isso direito, tá? Para me explicar outra coisa. Gente, eu preciso usar, vou cortar 3 peças, eu preciso usar a talhadeira? Não. Cortar com a talhadeira, bananinha aí é vantagem? Não. O que você vai usar para cortar? Eu vou usar a minha velha e boa tesoura, que é a minha companheira de guerra, tá? Eu estou precisando trocá-la, né? É interessante para vocês saberem o seguinte sobre a tesoura. A tesoura de talhar, ela tem que ser bem maior e bem mais pesada, para que você não corra aquele risco de fazer. Para uma mulher, pode estar usando uma como essa, que é uma 10. Para homens, pode usar maiores, tá? Bom, outra coisa que não usamos muito mais hoje, a não ser em tecidos pretos, é giz. Mas nesse caso eu sou obrigado a usar o giz, porque para o preto eu ainda não achei uma coisa legal para cortar. Tá ok? Se alguém tiver algum aí, me diz, tá? Mas hoje em dia tem aí o giz. Então, o giz era muito difícil. Hoje é uma coisa muito fácil. Eu uso aqui, eu sempre tenho aqui giz por causa de tecido preto. Os tecidos que eu tenho mais dificuldade de cortar são os tecidos xadrez, os tecidos listrados, dói muito as vistas, e os tecidos pretos, porque eu não consigo, a não ser que eu tenha risco e vá trabalhar com um risco, tá? E um risco, quando eu falo trabalhar com risco, gente, é com um papel colado sobre o corte, nunca sobre uma peça só, tá ok? Outra coisa sobre a talhadeira que eu deixei de falar é o seguinte: muita gente tem me falado, poxa, Júlio, eu estou cortando calcinha e não está dando muito certo, eu quero uma bananinha para me cortar calcinha e tal. Gente, eu na renda, eu prefiro trabalhar com minha tesoura, principalmente em pequenas quantidades, tá? Tá vendo? É um vídeo só falando em vários detalhes. Bora lá então. Já mostrei para vocês aqui o que eu ia fazer, né? Que é essa peça e como eu ia encaixar, uma para baixo e outra para cima, tá? Beleza? Aproveitando sempre de colar o molde o máximo possível. A minha modelagem é sempre desenvolvida nesse sentido, para me poupar trabalho, tá? Então eu sempre poupo trabalho com a minha modelagem, então
cada um tem um jeito de trabalhar. A minha é desse jeito, né? Vocês vão ver que sempre encaixa aí perfeitamente. Então eu sempre trabalho dessa forma, tá? Aproveitando o máximo possível o meu corte. Gente, às vezes você trabalhando certo, você nem precisa ter a peça. Exemplo, se vocês ligam para mim e falam, Júlio, eu quero tantas peças dessas prontas, quanto você me vende? Eu já sei o cálculo que eu vou vender e o quanto eu posso chegar, porque eu sei o preço do tecido, eu sei a forma e sei o quanto que o tecido me rende, tá? E eu já sei a forma que eu posso te vender, se eu posso vender só 3 tamanhos, se eu posso te vender todos os outros tamanhos, cada tipo de coisa. Ô Elza, perdão, eu esqueço. Aqui ainda não está encaixado, mas o desenho é mais ou menos esse, um inverso ao outro, tá vendo? Um contra o outro, tá vendo? Se eu vir eles para o mesmo lado, eu não consigo, aqui eu posso aproveitar um corte só para poder fazer as duas. Se eu vir ela para o mesmo lado, eu vou dar um exemplo aqui. Se eu vir essas duas para o mesmo lado, tá vendo? Ó, eu tenho que fazer um corte aqui e depois eu tenho que fazer outro corte aqui. Então para me poupar os meus cortes, para poupar o meu trabalho, eu faço isso. Então meus moldes, se eu comecei a cortar aqui, eu vou dar um corte aqui, outro aqui e vou vir fazer um só aqui. A mesma coisa vai acontecer aqui, né? E eu sempre tento encaixar bem próximo um do outro para que eu não precise passar 2 vezes. No talhadeiras isso faz uma diferença lascada, tá? Menos trabalho, porque às vezes a gente está cortando uma ramada muito grande, né? E aí o que acontece? Você tem que fazer esse detalhezinho aqui com a talhadeira, isso é de roer, tá? Eu falo em talhadeiras de faca, tá?